Hoje eu vou explicar para vocês como fazer esse colete aberto. Esse que eu fiz no vídeo é um tamanho P. E para fazer esse colete, eu usei a lã molê e agulha 5. A quantidade é mais ou menos 300 a 400 gramas. Então, eu comprei 4 novelos de 100 gramas e sobrou um resto. Ele é feito primeiro a parte das costas e depois eu faço as partes da frente. Emendamos aqui no ombro e dos lados e depois fazemos esse acabamento aqui no final pro decote, né? Mas eu vou explicando para vocês passo a passo de como fazer. Esta é a parte das costas. Vou deixar a receita desse colete, que é tamanho P, e também vou deixar uma receita que vai servir para M e com alterações até para um tamanho G. Vou começar o colete pela parte das costas, colocando 72 pontos na agulha. Depois que eu coloquei 72 pontos na agulha, a primeira carreira eu vou fazer um tricô, um meia, um tricô, um meia, um tricô, um meia. E vou fazendo assim, um tricô, um meio, um tricô, um meia, até o final da carreira. Cheguei no final da primeira carreira com um meia. Aí eu volto na segunda carreira e vou fazer invertendo os pontos. Onde é tricô eu faço meia e onde é meia eu faço tricô. Então, o primeiro ponto tá em tricô, eu faço em meia. E o segundo tá em meia, eu faço em tricô. O terceiro tá em tricô, eu faço em meia. O quarto tá em meia, eu faço em tricô. E vou fazendo assim, invertendo os pontos até o final da carreira. Terminei a segunda carreira com um tricô. Volto novamente fazendo a primeira carreira, que é um tricô, um tricô, um meio até o final. Então, é assim, pessoal, volto na primeira carreira, fazendo um tricô, um meio, um tricô, um meio, um tricô, um meia. Depois venho novamente invertendo os pontos para ir formando o ponto arroz. E vou fazendo assim até completar 12 carreiras. Então, fiz 4 centímetros de ponto arroz com essas 12 carreiras. A partir daqui, eu vou fazer meia no direito e tricô no avesso, sempre com pontinho de borda no início e no fim do trabalho. Então, é isso. Um tricô, restante em meia. Chegando no final da carreira, toda em meia. Finalizo com um tricô de borda, né? Então, essa carreira fica toda em meia com pontinho de borda. Aí, eu volto aqui no avesso e faço a carreira toda em tricô.
Terminei a carreira do avesso em tricô, volto no direito do trabalho, vou fazer a carreira toda em meia com o pontinho de borda em tricô. E vou seguir fazendo essas carreiras até completar 48 centímetros desde o início, depois da barra, somando com a barra 52 centímetros de trabalho. Terminei de fazer 48 centímetros de meia no direito e tricô no avesso. Dando continuidade ao trabalho, agora eu vou fazer a cava, o acabamento da cava dos dois lados, nos 7 últimos pontos e nos 7 primeiros pontos. Então, eu faço assim, um tricô para fazer o ponto arroz, né, nessa parte. Um tricô, um meia. Um tricô, um meia. Um tricô, um meia e um tricô. Então, eu fiz 7 pontos alternados, um tricô, um meio, um tricô, um meio, um tricô, um meio, um tricô. Sigo o restante em ponto meia, que aqui no caso, 58 pontos em meia, até chegar lá na outra ponta. Chegando no final da carreira, faltando 7 pontos para terminar, eu também faço um tricô, um meia, um tricô, um meia, um tricô, um meia e um tricô. Então, 7 pontos no arroz no início e no fim. Volto aqui no avesso do trabalho e esses pontinhos arroz eu vou desencontrar para poder formar, né? Então, aqui tá em meia, eu faço um tricô, um meia, onde é o tricô eu faço meia, onde é meio eu faço tricô, onde é tricô eu faço meia, onde é meio eu faço tricô, onde é tricô eu faço meia e onde é meio eu faço tricô. Então, 2, 4, 6, 7 pontos para formar o ponto arroz. E sigo o restante dos pontos em tricô, porque tá aqui no avesso, né? Então, essa parte vai ser meia no direito, tricô no avesso. Só as bordas que vão ser em ponto arroz. Chegando no final da carreira, faltando 7 pontos para terminar, vou desencontrar para formar o ponto arroz. Onde é meio eu faço tricô, onde é tricô eu faço meia, onde é meio eu faço tricô, onde é tricô eu faço meia, onde é meio eu faço tricô, onde é tricô eu faço meia e onde é meio eu faço tricô. Volto novamente aqui no direito do trabalho e vou fazer um tricô, um meio, um tricô, um meio, um tricô, um meia, um tricô, restante em meia e repito, desencontrando os pontos aqui no final. E vou fazendo isso, fazendo esse barrado dos dois lados, com o meia no direito, tricô no avesso, até completar mais ou menos 24 centímetros, ou o tanto que quiser para cava. Completei aqui no acabamento das cavas, mais ou menos 24 centímetros. Então, ficou aqui o acabamento deste lado e aqui também. E agora eu vou arrematar todos os pontos da parte das costas.
E vou arrematar aqui nessa parte do acabamento, acompanhando como se eu estivesse fazendo o ponto arroz. Então, tá em meia, eu faço um tricô. O próximo tá em tricô, eu faço em meia. E passo esse primeiro ponto aqui por cima desse que eu acabei de fazer. O próximo tá em meia, eu faço em tricô. E passo o ponto de trás por cima desse que eu acabei de fazer. Próximo tá em tricô, eu faço em meia. E passo esse de trás por cima desse que eu acabei de fazer. Então, nessa parte eu vou arrematando, acompanhando os pontos como se fosse o ponto arroz. O restante dos pontos aqui, onde é meia, eu vou arrematando em meia mesmo. Faço meia, passo esse de trás por cima deste. E vou assim arrematando até chegar na outra borda. Chegando aqui na parte do ponto arroz, do final da carreira, também arremato. Onde é meia, eu faço um em tricô, passo de trás por cima desse que eu acabei de fazer. O próximo tricô eu faço em meia. E vou fazendo assim, invertendo os pontos e arrematando. Aí restou um ponto só. Eu vou cortar um fio mais comprido, que pode ser que eu precise depois para costurar o ombro, né? Então, passo aqui por dentro e essa parte está finalizada. Para a primeira parte do colete, parte da frente, eu vou colocar 36 pontos na agulha. Depois que eu coloquei 36 pontos na agulha, eu vou fazer ponto arroz por 12 carreiras. Fiz 12 carreiras em uma das partes da frente. Agora eu vou seguir fazendo o barrado aqui do centro do colete. E para isso eu vou continuar fazendo ponto arroz nos 7 primeiros pontos e o restante em meia, terminando com ponto de borda. Então, eu faço assim, seguindo ponto arroz em 7 pontos. Um tricô, meia, um tricô, meia, um tricô, meia e um tricô. 2, 4, 6, 7 pontos. Que eu vou, vai permanecer esse ponto arroz nesse barrado. E o restante eu faço em meia, até o final da carreira. Terminando a carreira, eu faço um ponto de borda em tricô. Então, essa primeira carreira fica assim: 7 pontos arroz, restante em meia, finalizo com um tricô. Volto no avesso do trabalho e faço toda a carreira em tricô até chegar
na parte do barrado em ponto arroz. Chegando aqui onde é o ponto arroz, eu sigo fazendo um tricô, um meia, um tricô, um meia, que onde é o tricô eu viro em meia, e onde é meia eu viro em tricô. E vou fazendo assim, acompanhando o ponto arroz até o final. Então, o avesso fica assim, toda a carreira em tricô e finalizo com 7 pontos arroz. Aí, eu volto aqui no direito do trabalho, novamente eu faço 7 pontos arroz, restante meia, finalizo com um tricô de borda. E vou fazendo desta forma até a mesma quantidade que eu fiz até chegar na parte da cava, lá da parte das costas. Vocês vão fazendo e medindo. Essa continuidade do trabalho é até chegar 48 centímetros na parte do meia e somando com esses pontos 52 centímetros. Completei os 52 centímetros de um dos lados do colete. Para ficar bem certinho a conta das carreiras, com a parte aqui das costas que eu fiz até chegar na cava, que eu conto desde daqui do início do barrado até chegando aqui no começo do acabamento da cava, eu fui contando essas carreiras aqui de 2 em 2, que fica bem visível, e deram 110 carreiras. Para vocês pode variar um pouco mais, um pouco menos, de acordo com o comprimento que queiram, né? Então, eu fiz a mesma quantidade de carreiras nessa parte também. Agora, eu vou continuar esse barrado aqui do centro e vou acrescentar a cava nesta carreira para começar esta parte aqui. E a partir daqui, eu vou continuar com esse barrado do centro do colete e iniciar a parte da cava, o acabamento da cava também. E dando continuidade, continuo aqui no ponto arroz, um tricô, um meia, um tricô, um meia, um tricô, um meia e um tricô. Restante em meia até chegar no final da carreira. Faltando 7 pontos para finalizar a carreira, eu inicio o ponto arroz. Um tricô, um meia, um tricô, um meia, um tricô, um meia e um tricô. Volto aqui no avesso do trabalho, faço o ponto arroz, aqui na parte do barrado da cava. E sigo em tricô até o barrado do centro, para também fazer o ponto arroz. E no final da carreira, sigo fazendo o ponto arroz. Um tricô, um meio, um tricô, um meia, até o final da carreira. Depois que eu fiz esse início do barrado da cava, ao mesmo tempo eu vou fazer esse barrado
esse do centro e vou fazer umas diminuições para começar o decote, que nós vamos fazer umas diminuições para formar, modelar o decote aqui nessa altura. Eu vou seguir fazendo esse barrado do centro, faço um tricô, meia, um tricô, meia, um tricô, meia e um tricô. E vou começar a fazer a diminuição para modelagem do decote. Então, para fazer a diminuição do decote, eu fiz os 7 pontos arroz. Aí, o próximo ponto e meia, eu faço ele em meia. E o segundo também, próximo ponto e meia, faço 2 pontos em meia. Aí, eu passo esse de trás por cima desse, eliminando um pontinho. Essa diminuição vai ser feita de 6 em 6 carreiras por 7 vezes. Apesar de ficar a marquinha aqui onde eu diminuí, eu vou colocar também um alfinetinho aqui, para ficar bem marcado, para a gente poder contar as carreiras, né? Que eu vou contar 6 carreiras, eu vou fazer essa, depois eu volto mais uma e vou fazendo assim, até completar 6 carreiras, para novamente fazer essa diminuição. E sigo a carreira até o final, para fazer o barrado lá da cava do colete. Chegando aqui no final da carreira, pro barrado da cava, finalizo com 7 pontos, fazendo o arroz. Invertendo, onde é tricô é meio, onde é meia é tricô, até o final. Volto aqui no avesso, sigo a carreira, normalmente fazendo o ponto arroz, restante em tricô, e finalizo com ponto arroz, né? E daí eu volto também, ponto arroz, restante em meia, arroz. Sempre assim, até completar 6 carreiras, pra gente fazer novamente a diminuição da modelagem do decote. Então, completei 6 carreiras depois dessa primeira diminuição e vou fazer novamente aqui na 7ª carreira, depois do alfinete. Então, eu faço os 7 pontos em arroz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Faço o próximo ponto em meia, mais um ponto em meia, e passo esse de trás por cima desse ponto que eu acabei de fazer. E sigo a carreira em meia. Fiz uns pontinhos só para poder transportar. E vou transportar o meu alfinetinho para outra marquinha que formou aqui com a minha diminuição. Aí, sigo a carreira até o final. Vou fazendo assim, pessoal. Vou finalizar aqui com o ponto arroz do barrado da cava. Volto no avesso em tricô, nesta parte, sempre respeitando os 7 pontos arroz das duas extremidades. E de 6 em 6 carreiras, eu faço essa diminuição aqui no lado desse barrado central. Que nem agora eu fiz essa carreira aqui, né? Que eu coloquei alfinete, eu já vou considerar a primeira das 6 que eu vou contar. Aí eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quando for a 7ª,
faço novamente essa diminuição e vou seguindo assim até completar 7 diminuições, restando 7 pontos arroz de um lado, 7 pontos arroz do outro e 15 pontos em meia entre os dois barrados. Então, pessoal, coloquei aqui a parte das costas para comparar o tamanho e ver quanto ainda falta de carreiras para a gente terminar essa parte da frente. Então, aqui eu já interrompi as diminuições, ficaram 15 pontos em meia, 7 pontos arroz de borda e 7 pontos arroz de borda. Aí eu vou fazendo essas carreiras, como se apresentam, né, os pontos e fazendo o ponto arroz, até completar a quantidade aqui feita na cava da parte das costas, até chegar aqui no ombro. Finalizei a parte da cava. Agora eu deixei a agulha aqui na direção da cava, né? Fiz a cava no mesmo comprimento da cava das costas, porque eu vou arrematar esses pontos e vou deixar só esses do barrado do centro, para poder contornar e costurar na parte das costas para fazer o acabamento. Eu vou arrematar 22 pontos e deixar 7 pontos na agulha. Então, começando aqui da cava pro decote, eu vou arrematando os pontos. Aqui nessa parte do ponto arroz, eu acompanho arrematando os pontos. Fiz o meia, o próximo é em tricô e passo esse de trás por cima deste. Aqui tá em meio, faço em tricô, passo esse de trás por cima deste. Próximo tá em tricô, eu faço em meia e passo o de trás por cima desse que eu acabei de fazer. E vou arrematando assim, fazendo ponto arroz. E onde é o tricô, eu arremato todos os pontos em tricô. Então, fiz aqui essa parte do ponto arroz, agora sigo arrematando os pontos em tricô. Vou fazendo assim até restarem 7 pontos na agulha. Com os pontos arrematados, restaram esses 7 pontos e eu vou continuar fazendo ponto arroz somente nesses 7 pontos até dar o contorno do decote da parte de trás até a metade. Então, pessoal, eu vou explicar para vocês como fazer o cálculo de quantos centímetros eu devo fazer nessa parte do acabamento. Então, eu pego a parte das costas que está pronta, vejo bem essa parte aqui da cava para coincidir com esta. Trago até aqui, ó, menos os 7 pontinhos. Então, cheguei até aqui. Vejo quantos centímetros que medem nesse trecho aqui do trabalho, menos os 7 pontos, que esse aqui eu vou continuar fazendo, né? Então, eu vou pegar minha fita métrica, medir e vou medir aqui, ó, 14 centímetros. Aí, ó, eu pego essa parte das costas,
dobro, meço aqui 14 centímetros. Desconsidero essas duas partes que eu já medi e agora eu vou considerar só essa parte aqui do centro. E vou medir, é aproximado, pessoal, a gente faz uma, ó, mais ou menos 19 centímetros. Eu vou colocar 18 para não ficar muito larga essa parte. Então, metade de 18, 9 centímetros. Então, eu vou fazer 9 centímetros a mais aqui, que esses 9 centímetros, eles vão dar para contornar e chegar até na metade da parte das costas. O mesmo eu vou fazer na segunda parte, daí nós vamos costurar bem no centro da parte das costas. Com 9 centímetros de trabalho a mais nessa parte do acabamento, agora eu vou arrematar os pontos. E eu vou arrematar nesse sentido aqui, da beira do barrado, da parte aqui do acabamento, pro lado do ombro, assim o fio vai ficar para cá, que daí o próximo acabamento eu vou deixar com o fio para aproveitar para a gente costurar. Arrematei os pontos, deixando o fio aqui para trás, na direção do ombro. Agora eu posso cortar o fio, passar aqui por dentro, e essa parte fica finalizada. Explicar para vocês como é que fica, né? Essa parte aqui pronta. E esse acabamento, nós vamos contornar assim a parte das costas, para fazer o acabamento. É normal que a peça fique assim, tudo irregular, por causa da textura da diferença de um ponto para outro, mas depois a gente vai fazer um trabalho de blocar, tipo, passar com ferro a vapor, pra gente acertar depois todas essas irregularidades que fica na trama, da diferença de pontos, né? E deixando bem certinho para ficar bem, ter um bom caimento a peça. Para fazer a segunda parte, vou colocar também 36 pontos na agulha e vou fazer as 12 carreiras em ponto arroz, igual eu fiz na primeira parte. Terminei as 12 carreiras desta segunda parte do colete. E agora, nós temos que prestar bem atenção para fazer o acabamento aqui da frente do lado certo. Então, essa parte é igualzinha a primeira parte que eu fiz, né? Só que eu comecei o acabamento aqui bem no início, onde tem esse fio do início do trabalho, né? Eu fiz 7 pontos. Agora, na mesma carreira, eu vou vir fazendo um ponto de borda em tricô, restante em meia, e os últimos 7 pontos que eu vou fazer ponto arroz, para que ele fique bem aqui, na posição certa do acabamento, um lado bem pertinho do outro aqui, para que essa parte fique na abertura do colete. Eu vou fazer umas carreiras só para mostrar para vocês como é que fica. Vim explicar essa parte para vocês. Então, eu fiz o pontinho de borda, o restante toda a carreira e meia. Cheguei aqui faltando 7 pontos para fazer o ponto arroz naquele barrado do centro, né? Então, eu vou inverter os pontos. Tem 7 pontinhos aqui, o primeiro tá em tricô, eu faço em meia e continuo um tricô, meia, um tricô,
meia, um tricô e um meia. Aí eu volto no avesso do trabalho. Primeiro ponto tá em tricô, eu faço em meia e vou contando. Um ponto em meia, um em tricô, um em meia. Onde é o tricô eu faço meia, né? Onde é meia eu faço tricô. 2, 4, 5, 6 e 7 pontos, acompanhando aqui, invertendo para formar o ponto arroz. Aí eu sigo, porque tá aqui no avesso, sigo em tricô até o final da carreira. Volto aqui no direito do trabalho, faço novamente um ponto de borda em tricô, restante em meia, chegando aqui no final, nos 7 pontos, eu faço, onde é o tricô eu faço meia, e assim vou invertendo, fazendo todo o ponto arroz, ficando aqui igual a primeira parte, só que invertida. Fiz mais umas carreirinhas aqui para mostrar para vocês como é que fica, né? Cheguei aqui na segunda parte, agora para fazer o acabamento da cava. E para fazer o acabamento da cava, eu faço a mesma coisa que eu fiz na primeira parte. 7 pontos no início em arroz, restante em meia, finalizo com arroz aqui na borda do centro do colete. Então, aqui eu começo fazendo um tricô, meia, um tricô, meia, um tricô, meia e um tricô. E sigo a carreira em meia até fazer a outra borda. Então, chegando aqui no final, eu finalizo com o ponto arroz. Volto no avesso do trabalho, novamente fazendo ponto arroz na borda. Restante é em tricô. E finalizo com o ponto arroz, onde é meia tricô, onde é tricô é meia, e assim por diante até o final. Fiz 2 carreiras aqui para cava. Agora, do lado do barrado do centro, eu vou começar a fazer as diminuições para o decote. Iniciei com o ponto arroz, tô continuando aqui em meia.
Cheguei aqui na hora de fazer a diminuição, só que eu não vou fazer no direito do trabalho, e sim no avesso do trabalho, nessa segunda parte. Vou seguir aqui o ponto arroz do final. E volto aqui no avesso. Agora sim eu vou começar a fazer as diminuições. Então, eu faço o ponto arroz. Depois que eu terminei os 7 pontos em arroz, eu pego os 2 pontos juntos em tricô para diminuir pro decote. Eu vou explicar para vocês por que que eu fiz assim. Porque quando eu diminuo aqui no avesso, essa alcinha da pegada dos 2 pontos juntos vai ficar no mesmo sentido da primeira parte que eu fiz o mate simples. Aí fica na direção oposta um do outro, ficando bem certinho nessa parte. Então, é isso, pessoal. A gente segue a carreira em tricô. E aqui onde eu fiz a diminuição, eu já vou colocar o meu alfinetinho para marcar e vou começar a contar de 6 em 6 carreiras para fazer também 7 diminuições nesta parte. Chegando aqui no final da carreira, acompanho o inverso dos pontos para formar o ponto arroz, onde é meia é tricô, onde é tricô é meia, e assim por diante até o final. Daqui para frente, eu vou fazer as diminuições a cada 6 carreiras, até completar 7 diminuições, restando 15 pontos aqui na parte do meia, e os pontos de borda, sigo normalmente como eu já estava fazendo, né? E finalizamos também com a mesma quantidade de pontos para esse acabamento. Arrematamos os pontos e sobram os 7 pontos e a gente continua igualzinho foi feito na primeira parte. Terminei a segunda parte do colete e arrematei posicionando o fio aqui pro lado do ombro, na parte de cima do acabamento. E esse aqui eu deixei com o acabamento para baixo, porque daí quando a gente for costurar, eu já estou com o fio aqui para ir descendo, assim não sobra fio pra gente poder arrematar aqui nessa parte, que daí já fica bem certinho, eu venho costurando aqui. Então, pessoal, quando a gente for costurar, nós vamos posicionar aqui a parte das costas com o avesso para frente pra gente e colocamos as duas partes da frente com o direito pro nosso lado também. E nós vamos costurar no lado direito do trabalho, que assim a gente já vai costurando e o avesso vai ficando para dentro. Então, como eu tinha explicado para vocês, esse acabamento aqui, eu deixei com esse fio aqui para cima para vir descendo a costura. Esse que depois a gente vai arrematar. Nós vamos fazer assim, para costurar. Antes de fazer a costura, vocês podem observar que a peça fica toda amarrotada, irregular, e nós vamos ter que alisar para ficar bem certinha as partes para poder costurar e ficar um bom caimento, né? Então, existe uma técnica que se chama blocagem. Tem vários vídeos explicando no YouTube. E eu vou deixar um link de um que eu achei bem fácil, bem simples para vocês. Nesse link que eu vou deixar abaixo do vídeo, a moça molha a peça num balde, deixa 20 minutos com um pouquinho de amaciante. Depois ela aperta numa toalha
estica a peça numa mesa, numa toalha assim, coloca os alfinetes e deixa secar. Fica bem desamassado nessa técnica, né? No meu caso, como eu acho que o meu trabalho não ficou tão amarrotado, eu vou fazer com o ferro a vapor. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou prender essa peça numa toalha com alfinetes e vou desenrolando bem assim, o melhor que eu puder, passando a mão e desenrolando, deixando bem, não esticado, mas bem natural, do tamanho que tem que ser a peça, sem nem apertar e nem esticar o trabalho. Bem naturalmente nós vamos colocando assim e prendendo alfinetes. Então, pessoal, com a peça bem presa, acertamos o máximo que puder. Aí, eu venho aqui com o meu ferro, bem pertinho, sem encostar na peça. E vou apertando o vapor. Vou fazendo isso na peça toda. Nós vamos jogando o vapor sem encostar na peça, porque se a gente passar com o ferro, ele amassa toda a trama do tricô. Mas nós vamos fazendo assim, ensopando bem a peça, porque depois a gente vai deixar secando e daí fica bem lisinho o trabalho. Aí depois que a gente põe o vapor em toda a peça, nós deixamos secar essa peça. Pode ser de um dia para outro, fica melhor ainda. Fazemos isso nas 3 peças, né? Nas 2 da frente e a das costas. Depois a gente vai costurar. E como eu tinha dito, se vocês não ficarem satisfeitos com uma blocagem assim mais simples, no YouTube tem várias formas, vários vídeos ensinando como fazer uma blocagem mais intensa, né? E também, se vocês quiserem costurar primeiro e blocar depois, fica um pouquinho mais difícil com a peça toda costurada, mas também não é impossível. Também dá certo e fica um bom trabalho. A peça ficou bem passada, bem solta, perdeu aquele amarrotado, aquela divisão que tinha entre o acabamento e essa parte do ponto meia. E agora eu vou costurar. Para costurar, eu vou juntar bem uma das partes aqui na parte das costas, no lado direito do trabalho. Como eu já tenho um fio aqui do início do trabalho, eu vou aproveitar. Se não tiver, vocês colocam um fio. Aí eu venho aqui no início da outra parte, volto na primeira para dar uma travada, para não desencontrar os pontos. E vou subindo, pegando de lado aqui nos nozinhos que se formaram por causa da borda, né? Então, eu vou subindo a costura, pegando de um lado de outro. E vou assim comparando para não desencontrar. Trazer o fio bem naturalmente, sem repuxar, para não ficar todo enrugado nessa parte. E vamos subindo a costura. Quando chegar aqui na parte do ponto meia,
eu vou pegar de lado onde é o ponto de borda, assim, porque daí essa parte vai ficar pra dentro no avesso. Vou assim pegando de lado. E ao mesmo tempo eu vou acompanhando para ver se não está desencontrando, se está tudo certinho, porque quando chega aqui na cava, esse desenho do início tem que coincidir um com o outro. Então nós vamos compensando, porque sempre um lado tem um pouquinho de diferença por se tratar de trabalho manual, então não tem como ser muito preciso um tamanho de um lado e de outro. Cheguei aqui na divisa da cava, do início, né? E agora eu vou trazer o fio aqui pra dentro pra gente poder arrematar. Então, eu venho aqui no avesso, né? E vou trazendo o fio mais longe para poder arrematar. Trazendo assim a costurinha. E quando chegar aqui numa certa distância, aí podemos cortar o fio, desfiar. Depois do fio desfiado, eu coloco uma parte na agulha. Dou mais uma voltinha aqui e posso amarrar. Que daí o nó fica bem pequenininho. Agora eu posso cortar bem rente. E a costura fica assim. Agora eu vou costurar o outro lado também. Para fazer a costura dos ombros, eu junto aqui a parte das costas no lado direito com a parte aqui da frente do colete e também eu vou costurando, pegando aqui de um lado e de outro, sempre vendo se está coincidindo o desenho e fazendo o melhor possível para ficar uma boa costura. Então, pego de um lado, pego do outro e vamos costurando. Quando chega aqui no ponto meia, eu ignoro essa bordinha porque ela vai ficar para dentro, daí eu venho aqui nesse ponto meia bem formado e venho costurando sem apertar muito, daí eu venho do lado de cá também. E vamos fazendo essa costura até chegar aqui no limite desse acabamento que nós vamos costurar nas costas. Então, eu costuro até aqui. Deixa essa parte sem costurar, que esse aqui nós vamos fazer o acabamento das costas. Com os dois ombros costurados, agora eu vou costurar esse acabamento. Então, primeira coisa que eu vou fazer é descer a costurinha, pego esse fio que tá aqui na parte de cima, desço aqui e vou encaixar essa costura nessa parte que ainda falta para ser costurada. E continuo a costurinha pegando de um lado e de outro, fazendo coincidir bem, que essa parte aqui já vai ficando para dentro. Aí vai ficar assim. Aqui no direito do trabalho, a costura ficou assim. Eu aproveitei aquele fio que estava bem no meio e costurei do meio pro lado e do meio pro lado. E o avesso fica assim.
Então, eu vou passar as medidas para vocês. A largura mediu 44 centímetros na parte da frente, 44 centímetros na parte das costas e total 88 centímetros. No comprimento, mais ou menos 75, 76 centímetros. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês gostem. Bom trabalho a todos.